A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã. Nós vamos fazer um resumo sobre o tema do senhorio de Jesus. No seminário, nessa segunda-feira, foi falado sobre o senhorio de Jesus. Então nós vamos fazer um resumo do que foi falado nessa pregação, tá bom? Nós vamos dividir em 3 pontos principais ali para fazer esse resumo. Primeiro, o que significa o Senhor no contexto bíblico. O segundo, os motivos pelos quais Jesus é o Senhor. E o terceiro ponto que nós vamos resumir é o que implica aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, tá bom? Vamos lá. O título Senhor era atribuído a Deus Pai no Antigo Testamento, porque o nome de Deus, o eu sou, que sou, ou Yahvé, ou Javé, era impronunciável para os judeus, de tanto tamanho respeito. Então eles se dirigiam a Deus Pai como Senhor, como Adonai. Só que Deus Pai outorga a Jesus esse título de Adonai, de Senhor, no Novo Testamento. Se a gente pegar, eu vou pegar 2 passagens só, Atos dos Apóstolos 2,36, está escrito assim: que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Filipenses 2, de 9 a 11. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Tá bom? Não é um Senhor, é Senhor. Bom, para que a gente continue entendendo aí, eu vou precisar colocar um pouquinho o sentido da palavra redenção. Redenção, ele na Bíblia tem o seguinte sentido. Antigamente, quando uma pessoa passava a dever a outra e não tinha como pagar a dívida, ela se tornava escravo dessa pessoa. E enquanto ela não pagasse essa dívida, ela continuava escravo. Porém, se um parente ou um amigo ou uma pessoa que lhe queria bem tivesse condições, ele pagava por ela, e aí aquela pessoa que era escrava por dívida deixava de ser escravo daquele credor e passava a ser escravo agora de quem o comprou, de quem pagou a dívida. Isso era redenção, era a pessoa que comprava alguém que era escravo. E qual era a vantagem? A vantagem é que agora ela passava a ser escravo de uma pessoa que se importava com ela, não que a escravizou por dívida, tá? Foi justamente o que Jesus fez conosco, Ele é o Redentor, Lá no Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor. Jesus Cristo é o Redentor. O que ele fez? Ele pagou por nós. Ele nos comprou, O ser humano que era escravo do demônio por causa de uma dívida chamada pecado, Jesus Cristo foi fazer a redenção da humanidade, se entregando, morrendo na cruz e ressuscitando, vencendo a morte, o pecado. Jesus Cristo fez a redenção, libertou a humanidade. Então é importante saber esse conceito de redenção para que a gente continue falando aqui sobre o senhorio, tá bom? Por 2 grandes motivos nós podemos afirmar que Jesus Cristo é Senhor. Primeiro, é que o Pai, Criador de todas as coisas, nos deu e deu tudo a seu Filho Jesus. Eu vou passar algumas passagens bíblicas aqui, por exemplo, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Mateus 28, 18. Mas Jesus, aproximando-lhes, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. João 6, 37, 40. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, essa é a vontade daquele que me enviou, que
que eu não deixe perecer nenhum daqueles que meu Pai me deu, e que eu ressuscite no último dia. Essa é a vontade do meu Pai. E assim continua. João 16,15, tudo que o Pai possui é meu. João 13,13, Jesus mesmo se declara, né? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Então, algumas passagens que mostram que Jesus recebeu do Pai a autoridade, recebeu do Pai as pessoas, recebeu do Pai todas as coisas. Então, Jesus é Senhor, porque ele recebeu do Pai Criador todas as coisas. Mas também ele é Senhor porque ele nos conquistou na cruz, né? Ele fez a redenção. Por exemplo, Gálatas 3,13. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que suspenso no madeiro. Efésios 1, 7, 8. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados. Continua. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 7, 23. Por alto preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. 1 Pedro 1, de 18 a 20. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de nós. Bom, então Jesus é Senhor porque o Pai Criador deu todas as coisas para ele e porque ele é o Redentor, ele nos salvou, ele nos comprou, ele pagou por nós um preço. Tem duas historinhas para a gente entender isso daqui. Primeiro, um pai fez um barquinho muito bonito e deu para o seu filho, e um dia, é um barquinho único, não tinha outro igual. Num dia de chuva, o menino estava brincando na rua e a enxurrada levou o barquinho embora, ele ficou muito triste, mas passado algum tempo ele foi na cidade e viu o barquinho numa vitrine de uma loja. Ele entrou e falou, moço, esse barquinho é meu? O dono da loja falou, não, né? Não é seu, se você quiser você vai ter que comprar. Ele foi para casa, juntou dinheiro e tudo mais, voltou lá, comprou o barquinho. Quando ele saiu da loja, ele abraçou o barquinho e falou, barquinho, você é meu pela segunda vez. Primeiro porque o meu pai tinha me dado e agora porque eu paguei por você. Tá? É mais ou menos essa a moral da história, né? Nós somos de Jesus por dois motivos. Porque o Pai nos deu a ele, porque ele pagou por nós. Mas tem uma outra história muito interessante para a gente entender esse contexto. Estava tendo um leilão de escravos, e aí as pessoas, né, dando lance para aquele escravo, R$10, R$11, R$12, de repente entra um senhor lá e dá 300 trilhões de euros, né, um absurdo. E é lógico, o leiloeiro, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido. E aquele escravo começou a pensar, né? Mas como, né? Ele está dando por mim um valor que eu não valho, inclusive é um valor que daria para comprar todos os reinos da terra, todo esse país, com todas as pessoas dentro, com todos os animais. Mas esse senhor que pagou um valor absurdo, incalculável por esse escravo, colocou o escravo no seu carro e foi em direção à sua propriedade, foi conversando com esse escravo, perguntando o nome, se ele tinha família, que comida que ele gostava, de onde que ele era, onde ele tinha nascido e tudo mais. E o escravo preocupado, né, porque ele havia sido comprado por um preço que era absurdamente alto e ainda o senhor se preocupando com ele. Quando entra na propriedade, o senhor pede para parar o carro, ele dá a volta, abre a porta do carro, tira as algemas do seu escravo e diz, você está livre.
E ele não entende nada, né? Fala, como? Você paga por mim um valor absurdo, que eu não valho, um valor que daria para comprar reinos, e agora me dá liberdade, você não quer nada de mim. Ele falou, não, você está livre. E esse homem, então, começa a pular e a correr, e aí para distante desse senhor, né, vibrando pela liberdade e correndo e gritando, e indo cada vez mais longe, mas de repente ele para e fala, mas o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou indo longe do Senhor que pagou por mim um alto preço? E ele volta correndo, se joga aos pés desse Senhor e diz, olha, na minha liberdade, eu decido te servir. E é exatamente isso. Jesus Cristo, ele nos liberta, e na nossa liberdade nós temos agora a opção de escolher o nosso Senhor. Ou nós escolhemos Jesus Cristo, que pagou por nós um alto preço, como nós lemos aqui, o seu sangue, ou nós voltamos a ser escravo por causa da dívida do pecado. A escolha é nossa. Nós temos a liberdade. O nosso Senhor é um Senhor amoroso, que nos liberta, que nos resgata e nos dá a liberdade. Meu irmão, você tem a liberdade de escolher o seu Senhor. Se você escolher o pecado, você vai ter a vida caminhando para a morte. Se você escolher Jesus Cristo como Senhor, você vai ter uma vida a caminho da eternidade. O que implica escolher Jesus como Senhor? Bom, primeiro, a gente vai ter que entender que Ele é Senhor, e Senhor é o dono. Quando nós escolhemos um Senhor, nós temos que nos submeter à vontade do Senhor. Nós temos que obedecer o Senhor. Nós temos que adorar o Senhor. Nós temos que servir o Senhor. Nós temos que colocar a nossa vida sob o domínio do Senhor. E é preciso fazer isso. Mas o bonito é que quando a gente se decide por Jesus, submete a nossa vida a Ele, obedece, ama, respeita, aceita a sua vontade acima da nossa, nessa caminhada nós vamos descobrindo uma coisa maravilhosa, uma coisa que muda o nosso coração. Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por uma multidão. A gente vai descobrir isso. O nosso Senhor maravilhoso que dá a vida por nós, exige de nós que obedeçamos a Ele, exige de nós que submetamos a nossa vontade a dele, mas em contrapartida Ele vem nos dar vida, nos dá saúde espiritual, nos dá paz, nos dá o Espírito Santo, nos dá a cura interior. A gente vai descobrindo que o nosso Deus, Ele veio para servir e não para ser servido, mas é um processo. Nós não podemos inverter a ordem das coisas, não, e querer que Deus faça a nossa vontade. Não é isso. O senhorio de Jesus é uma caminhada, onde a gente, na liberdade, escolhe Jesus como Senhor, se submete a Ele, ama, obedece, coloca a nossa vontade sob a vontade dEle. E nesta caminhada a gente percebe que a gente recebe muito mais do que a gente dá. Deus te abençoe. Você é livre, viu? Você escolhe o teu Senhor. Faça a escolha certa.